Olá a todos e a todas, bom dia. Meu nome é Mariana Chaimovic, eu sou diretora executiva do IHELGOV e vou apresentar hoje a pesquisa sobre perfil, competências e habilidades do novo profissional de relações governamentais, um estudo para o futuro da carreira. Para fim de acessibilidade, eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, óculos pretos e eu estou com uma blusa de gola alta branca, algo que, se não me falha a memória, a primeira vez que eu vi alguém fazendo num evento de relações governamentais foi justamente a Ariela Zanetta, que eu vou apresentar agora. A Ariela é gerente executiva de Relações Institucionais e Governamentais da TOTUS. Ela é formada em Relações Internacionais com ênfase em Marketing e Negócios pela ESPM, mestre em Estratégia Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, com a dissertação sobre Estratégia de Informação, Lobbying em Ambiente de Mudanças Políticas. Hoje nós vamos fazer o lançamento da pesquisa, e eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela para que todos possam ver. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo. Estão todos vendo a minha tela? Está tudo certo? Essa pesquisa foi elaborada por mim na posição de Senior Fellow entre 2023 e 2025 do IHELGOV. Foi uma pesquisa coordenada no ano passado, com a ajuda da Tatiane Guimarães, que foi assistente de pesquisa e bolsista do IHELGOV. Eu vou passar aqui a pesquisa, a palavra para a Ariela, para falar por que essa pesquisa fez sentido, e aí eu já faço a introdução de que um dos pilares do IHELGOV é justamente a profissionalização da atividade de relações governamentais, e isso faz sentido, inclusive, no contexto da pesquisa anterior, que também foi coordenada por mim e financiada pela TOTUS, sobre mensuração de resultados e indicadores em relações governamentais, então, como uma tentativa de mapear iniciativas nesse sentido, para estruturar de maneira mais robusta e metodologicamente consistente as atividades das equipes de relações governamentais. Eu queria fazer esse disclaimer que, apesar de a pesquisa ter sido financiada, os financiadores não possuem nenhuma ingerência metodológica sobre a pesquisa. Vou passar a palavra para a Ariela. Ariela, por favor. Ariela, você me ouve? Ariela? Eu acho que a gente está com algum problema de Agora conectividade. sim, Agora deu certo. agora foi. Não estava ouvindo o áudio de vocês. Desculpa, gente. Perdão, Mari, eu só comecei a te ouvir agora. Eu não sei se chegou a me ouvir, que eu falei que eu não estava conseguindo ouvir vocês. Saí, entrei para ver se era alguma coisa aqui, mas mudei a configuração e deu certo. Gente, problemas de tecnologia moderna é sempre assim, principalmente nos eventos importantes. Então, estamos todos acostumados. Mas legal, a gente já está no momento de explicar o porquê dessa pesquisa, certo? Certo. Bacana. Aqui, na verdade, né? Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sei que a Maria já fez a minha apresentação, né? E aqui eu também, além de estar como Ariela, né, da TOTS, que a gente patrocinou essa pesquisa, né? Também como Ariela Conselheira de Carreira do IHELGOV. E quando, né, a gente foi conversar sobre essa possibilidade dessa pesquisa, veio muito de uma indagação, né, de ter uma base, né, de informação estruturada, né, em relação ao mercado, de como é essa construção dessa área dentro, né, de diversos tipos de instituições, né, seja uma empresa, seja uma consultoria, né, seja ali o terceiro setor. Apesar de a gente fazer, né, benchmarks e tudo com outros colegas de profissão, mas a gente sentia essa falta de ter esse arcabouço mesmo vindo de uma pesquisa, né, bem estruturada.
E também entender como hoje, após, né, diversos anos de evolução e incremento, né, da carreira de relações governamentais, quais competências que hoje realmente, né, trazem ali um diferencial para esse profissional, com toda a evolução também que a tecnologia, né, veio trazendo para a gente. E como essas equipes, né, estão estruturadas, né, dentro dessas instituições. Então, esse foi o start ali, né, né, de primeiro dessa necessidade de entender isso de uma forma, por meio de uma pesquisa, né, de uma forma ampla ali de mercado. Perfeito, obrigada, Ariela. Eu sei que a Ariela vai fazer as suas contribuições ao longo da apresentação, então sinta-se à vontade. Falando um pouquinho da pesquisa, ela pretende compreender de que maneira a carreira funciona na prática, né? Então, partiu-se principalmente do conhecimento construído dentro do IELGOV, o Instituto está cada vez mais fortalecendo como think tank na área, e principalmente um tema da Agenda de Relações Governamentais e Políticas Públicas sobre profissionalização do lobby, né? Formação e aperfeiçoamento dos profissionais nossos colegas, e aqui o objetivo geral é mapear as competências e habilidades desses profissionais, as diversas trilhas de carreiras, que acontecem em cada um dos níveis de senioridade e as estruturas da equipe, além de tendências da profissão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, pensar de uma maneira prática mesmo o que significa ser um profissional de RealGov no Brasil contemporâneo. E uma das perguntas que abriam a entrevista, né, foi a base dessa pesquisa, como é um dia típico de trabalho, como é um dia seu típico de trabalho, né? E aí, depois de rirem um pouquinho, né, e falar assim, gente, não existe dia típico de trabalho, as pessoas sempre percebiam que existia de fato alguma estrutura por trás daquela atividade, né? Então, existe uma lógica que, em grande medida, óbvio, né, que existem dias muito diferentes dentro do contexto da atuação, mas que existia, sim, uma lógica de base dentro dessa atividade de relações governamentais. Então, falando um pouquinho dos objetivos específicos da pesquisa, mapear competências e habilidades essenciais para esses profissionais, analisar as diferentes trilhas de carreira, definir esses perfis e níveis hierárquicos, mesmo diferenciando essas responsabilidades e competências entre posições júniores, pleno, sênior e de liderança, identificar alguns padrões estruturais dessas equipes diferentes, tentar mitigar vieses e barreiras de acesso à carreira, desenvolver diretrizes para descrições de cargos mais alinhadas à realidade, então tentar que aquela vaga de estagiário não requeira 10 anos de experiência, inglês avançado e uma formação que não é condizente com a posição, né, da pessoa que vai aplicar para a vaga, gerar insumos para políticas e boas práticas voltadas a essa profissionalização do setor, subsidiar a criação de programas de cargos e salários mais estruturados que sejam compatíveis, né, com a etapa de desenvolvimento, além de fornecer recomendações para o aprimoramento da formação profissional, seja dentro das instituições ou fora, né, que é um dos objetivos do RealGov também, e investigar o uso de tecnologia e outras tendências do que a gente chamou de profissional de RealGov do futuro. Partimos em grande medida do modelo de referência do profissional de RealGov, que foi elaborado no contexto do iRealGov, e é uma descrição em 3 dimensões do que seriam, né, os conhecimentos, aqui partindo de baixo, os conhecimentos fundamentais, as habilidades e as atitudes de um profissional de RealGov. E essas dimensões são interessantes para que a gente possa entender as demandas e adaptar o próprio instituto às necessidades dos seus profissionais, né? A gente sabe que não existe um curso único, específico, que forme um profissional de relações governamentais, não tem uma graduação específica para esse profissional, e isso a gente consegue observar, inclusive, nas demandas que recebemos dentro do Instituto. Então, um exemplo é o curso de monitoramento executivo legislativo, que teve a primeira aula na semana passada, a segunda aula é hoje, inclusive à noite, que teve mais de 80 inscritos, e é claramente uma lacuna que as pessoas, tanto dentro como fora do Instituto, querem suprir.
Então, pensando num histórico, assim, eu fiz direito e 20 anos atrás não existia processo legislativo como matéria na faculdade, né? O que não faz sentido nenhum se você pensa que os advogados deveriam aplicar as leis e não tenham, pelo menos não tinham nenhuma ideia de como elas eram feitas. Eu espero que os programas tenham se atualizado um pouco, mas não faz sentido nenhum que o profissional que aplica a lei não saiba como elas são elaboradas, né? Então, esse modelo de referência. Oi, Ariela. Não, aqui eu só ia fazer esse comentário, né, Mari, porque isso é uma característica também do IRELGOV que eu acho que é um ativo extremamente importante, que é a gente não inventa a roda, né? A gente parte já, é sempre um incremento, né? Não importa a chapa que esteja, né, nessa coordenação ali no momento, isso foi elaborado por ter sido elaborado o modelo de referência, isso também já possibilitou a gente dar um passo seguinte para, né, fazer essa pesquisa agora, né? Então, ter essa característica, né, dentro de um instituto, pensando com o objetivo de cada vez mais trazer profissionalização, né, para os recovers, eu acho que é extremamente válido até mesmo de ser comentado, né? Ela serve de base, e ela vai dando essa precisa dar uma continuidade, né, a esse modelo de referência. Perfeito, é isso mesmo, né? Construindo a partir do conhecimento que já foi estruturado lá atrás e é sempre algo incremental. Não faz sentido realmente partir do zero se a gente tem tanto conhecimento já consolidado. Então, falando aqui um pouquinho de como a pesquisa foi feita. Foram convidados para pesquisas, para entrevistas semi-estruturadas todas as PJs associadas ao IRELGOV, e foram feitas 19 entrevistas que foram a grande base da pesquisa. Então, esse roteiro foi previamente disponibilizado para os entrevistados, e tudo isso, inclusive o roteiro de entrevista, vai estar disponibilizado na versão integral da pesquisa. E aí, como anedota, a gente notou algum receio da participação, né? Eu acho que muitas instituições têm algum medo de compartilhar, eventualmente, a metodologia utilizada no dia a dia de trabalho, algum detalhe que talvez seja sensível, não só do próprio trabalho, mas eventualmente dos clientes. Mas a gente notou que cada vez mais, quando esse conhecimento é compartilhado, ganham todos, né? Então, assim, saber de que maneira você trabalha, saber como se estrutura a sua equipe, saber em qual guarda-chuva, por exemplo, está a área de HelpGov, não é só uma curiosidade, né? É um benchmark importante para que outras empresas que estão surgindo, outras consultorias que estão surgindo, consigam pensar e avaliar de uma maneira mais bem informada o que faz sentido ou não fazer. Então, aqui a gente chama de instituições, né, de maneira mais ampla, foram entrevistadas empresas, consultorias, associações, escritórios de advocacia e think tanks. Então, como a gente sabe, a carreira de Helgov não é única, né? Além das entrevistas, nós fizemos uma busca extensa de vagas para embasar essa pesquisa, para pensar nos job descriptions e além de fazer pesquisa no LinkedIn, a gente usou os relatórios de vaga mensais disponibilizados tanto pelo IHelgov como pela Abrig, que são, inclusive, insumos importantes para a busca de emprego, né, não só dos associados como de fora, e as vagas também enviadas pelos próprios associados para verificar o que esse material trazia de insights para ajudar a gente a discernir as capacidades, conhecimentos e as habilidades desses profissionais em diferentes níveis de carreira, né? Então, realmente, cada estrutura organiza as equipes de maneira distinta, e tem expectativas diferentes de senioridade, mas apesar dessa diversidade institucional, existem sim padrões que podem ser considerados comuns na atuação do profissional de relações governamentais. Então, a gente traz aqui um pouquinho, né, em linhas muito gerais, isso está detalhado na pesquisa, a cara de cada setor, né? Então, empresas, óbvio, a gente sabe que podem ter temáticas extremamente diferentes,
mas existe muito trabalho, inclusive para dentro das empresas. Eu acho que foi uma das grandes dores compartilhadas por esses profissionais, para justificar a existência da equipe de relações governamentais, né? Então, empresas, óbvio, a gente pode ter a área ligada ou dentro do jurídico, da comunicação, marketing, da parte de sustentabilidade, às vezes diretamente ligada à presidência, ao CEO, quando o HelpGov é considerado muito estratégico, mas muitas das pessoas entrevistadas que trabalham em empresa falaram, olha, eu tenho que justificar a minha existência para os meus colegas muito mais do que eu tenho que justificar para fora da empresa, né? Então, isso foi algo bastante interessante que a gente pôde perceber. Então, passando aqui para as consultorias, e aí eu faço um paralelo entre as consultorias e os escritórios de advocacia, porque geralmente são muitos clientes e muitas temáticas diferentes, né? Um ritmo intenso e justamente essa necessidade em grande medida, e principalmente para as consultorias que não separam os seus colaboradores por temáticas, tende a ser um profissional generalista, né, pela necessidade de abordar temas diferentes. Isso pode ser considerado muito interessante, e aí principalmente por profissionais começando na carreira, mas cada vez mais a consultoria é vista como uma maneira, enfim, de um profissional que pretende atuar em áreas diferentes, continuar mesmo em níveis mais sêniores, e óbvio, né, acho que sempre depende do interesse e do perfil do profissional, né? Todo mundo falou assim, nossa, consultoria tem um ritmo muito intenso e depende muito do cliente, né? Então, às vezes, é uma montanha-russa de temas diferentes e de ritmos diferentes, isso foi muito abordado. As associações, muito se falou na necessidade de encontrar um mínimo denominador comum entre os associados, e falou assim, profissionais forjados a ferro e fogo, porque a dificuldade de acomodar interesses diferentes e de demonstrar para todos os associados, né, qual seria o posicionamento da associação. Muita gente falou assim, a notícia boa a empresa dá sozinha, né? A associação fica com a parte mais difícil. Então, é interessante ver essa perspectiva. E o terceiro setor, muito se falou em propósito, engajamento, até alguns profissionais falaram, muitas vezes o propósito é inversamente proporcional ao salário. Essa não foi uma pesquisa sobre salários e faixas, né, em HelpGov, mas isso foi algo muito mencionado pelos profissionais, essa atuação voltada para a causa, para o impacto social e o propósito. Falando um pouquinho das competências centrais da profissão de maneira mais objetiva, né? Então, monitoramento qualificado, essa necessidade de capacidade analítica, comunicação, gestão de relacionamentos e autonomia. Esse foco em autonomia é muito importante porque a progressão na carreira depende cada vez mais não só dessa capacidade analítica do profissional, mas da capacidade de não precisar ter uma tarefa para fazer o seu trabalho, né? De pensar um pouquinho em como aprimorar e como colaborar para o trabalho da equipe de uma maneira cada vez mais autônoma. E aí, aqui, como funciona a progressão na carreira, e óbvio que isso é diferente nas estruturas, em cada uma das estruturas, e muitas vezes isso não está claro, inclusive nas estruturas grandes e bem estabelecidas, né? Esse programa de ascensão na carreira, e isso muitas vezes gera angústia, principalmente em profissionais mais júniores, foi o que a gente avaliou, e claro, né, não existe espaço para todo mundo no topo, né? Mas existe um consenso de que todos podem, por mais júniores que sejam, né, de uma maneira ou de outra, buscar melhorar a atuação da equipe. Então, procurar trabalho, dar ideias, e aí parece clichê, mas ser mais proativo. Então,
Eu dou o exemplo da nomenclatura de arquivos. Então, quando eu comecei a trabalhar em relações governamentais, eu entrei numa consultoria e não sei se vocês já se depararam com essa situação, né, de não saber exatamente qual que é o arquivo final de um determinado documento. Então, você tem o nome do documento, aí versão final, né, e versão final finalíssima, versão final finalíssima revisada pelo sócio. E aí, a pessoa que entra, né, nessa estrutura fala assim, meu Deus do céu, como eu encontro a versão que eu preciso mandar para o cliente, ou alguma coisa assim, que eu preciso mandar para esse tomador de decisão. E eu, como uma pessoa que, apesar de, no geral, tentar ser organizada, para mim, muitas vezes é custoso, né? Eu falei assim, não, se isso não estiver organizado, para mim vai ser muito difícil. Então, eu fiz um arquivo com sugestões de nomenclatura. Então, data e assim uma especificidade de data com ano, mês e dia, nome do arquivo, quem a sigla da pessoa que fez a última revisão. Em grande medida, acho que eu fui bastante influenciada pelo meu marido também. Acho que os acadêmicos têm esse toque por organização, para que a gente tivesse certeza absoluta de qual era a versão final do documento. Então, é um exemplo bobo, mas de como mesmo um profissional mais júnior e fazendo uma coisa que pode ser considerada pequena, pode aprimorar o trabalho, facilitar o trabalho de maneira geral. Aqui, E, Mari, se me permitires, claro, uma coisa que eu sempre tento colocar, principalmente para quem está entrando, né, iniciando na carreira ali como assistente ou como analista, geralmente o brilho dos olhos é a parte de ir fazer o engajamento em si, né, a atuação de ir lá conversar com um agente público, né? Então existe essa ansiedade para quem está entrando chegar nesse momento. Mas eu sempre tento deixar claro que dentro desse escopo de valor, né, das atividades, né, a primeira parte, que é o monitoramento, que geralmente a pessoa que está iniciando ali como analista é a responsável por fazer isso, ela é o farol da área. Se ela não faz esse trabalho muito bem feito, todo o resto, né, fica prejudicado, porque a gente pode perder o timing, né, de determinada matéria legislativa, ou de determinada construção, ou de determinada política pública que está sendo construída e a gente perdeu a oportunidade de participar dessa construção porque nós perdemos o prazo, porque isso não estava dentro desse monitoramento, que é esse farol da área, né? Assim, essa primeira parte, né, desse escopo, dessa atividade, vai indicar onde vai ser a nossa prioridade, como que a gente vai alocar o nosso tempo, né? O que que a gente vai dar, colocar a nossa energia, porque no dia a dia a gente está equilibrando diversos pratinhos, né? E todo dia um pratinho, dois vão quebrar. E a gente tem que entender qual pratinho a gente não pode deixar cair. Então, se esse início não tiver muito bem estruturado, todo o restante, a probabilidade de todo o restante ficar prejudicado, ela é alta. E quem geralmente tem essa responsabilidade é quem geralmente está entrando na área. Né? Então, por mais que exista essa ansiedade de chegar, não vai se conversar com agente público se tu não identificaste, né, o porquê que tu precisa estar lá conversando com agente público. Né? Então, acho que isso eu sempre tento colocar aqui para minha turminha quando o pessoal começa a ficar um pouco ansioso, né, de avançar nessa estrutura da carreira. não, é verdade. E assim, todo mundo já fez monitoramento, né? Sem isso é impossível começar. E seria, acho que, ingênuo pensar assim, eu vou entrar como estagiário no meu primeiro dia eu vou falar com o presidente, com o governador, com o senador, sem ter uma noção básica do porquê, né? Por que faz sentido esse movimento, e essa ideia de ser o farol da área, né? Realmente é a parte que ilumina para onde você tem que ir. Então isso faz muito sentido e eu acho que todo mundo tem que entender que de fato é um processo e que realmente as pessoas que estão pensando de uma maneira mais ampla na estratégia precisam daquele insumo, né? Isso não é em vão. Muitas vezes, sim, o trabalho pode ser, né, esse trabalho pode ser maçante e eu acho que a gente está falando aqui em 2026 e as pessoas que hoje fazem monitoramento não são as pessoas que lá atrás faziam monitoramento de uma maneira muito mais artesanal, digamos assim, manual, no papel, no diário oficial, né, que era uma coisa
muito mais difícil, né? Não querendo falar assim, ah, no meu tempo, tal, mas é isso. No meu tempo, a pessoa tinha que ir lá no Diário Oficial e aí se você, aquela letrinha pequena, e se você não lia, se passava alguma coisa, porque você literalmente não enxergou uma, né, alguma coisa que estava escrito lá e não dá para dar Ctrl F, você perdeu. Né? E aí isso poderia ser um problema muito grande para, né, para você, para sua consultoria, para os seus chefes, para os seus clientes. Então, eu acho que é muito importante dar essa relevância para o profissional mais júnior e para a atividade que ele está fazendo, né? E aí, falando um pouquinho de maneira objetiva dessa responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade muito importante, como você mencionou, Ariela, de monitorar, reunir, sistematizar conteúdo do profissional mais júnior, né? Pensando aqui num estágio, num trainee. E óbvio, gente, a gente não está falando que o estagiário não faz análise, não só tem essa atuação de base, mas óbvio, né? Conforme você vai subindo na carreira, acho que as análises ficam cada vez mais complexas, até pelo tempo de experiência e pelo tipo de atuação que você teve no passado. E, e eu acho que algo muito importante que foi mencionado também nas entrevistas foi a relevância de ter contato com profissionais mais sêniores e aí, né, no processo de mentoria, tanto dentro da instituição, né, uma mentoria in company, que tem empresas e consultorias mais robustas, que já tem um processo interno, como mentorias externas, né? E aí, sendo do IRELGOV, a gente tem que mencionar, óbvio, que estamos na sexta edição da mentoria. Eu, inclusive, coordenei todas as edições até o semestre passado, que foi quando eu saí de licença maternidade, mas é um processo muito interessante dentro do Instituto. A mentoria é aberta e gratuita para todos os associados do IRELGOV, porque você consegue ter até 4 encontros com um profissional mais sênior que pode, inclusive, te ajudar não só com insights, mas eventualmente até com as redes de contato, a pensar numa trilha de carreira que funcione melhor para você, né? Então, eu acho que a ideia é sempre buscar maneiras de direcionar essa progressão na carreira da melhor maneira possível, seja estruturando isso melhor dentro das instituições, seja buscando ajuda externa para entender melhor de que maneira navegar esse universo. Então, nós fizemos essa escolha e a gente sabe que dentro de um consultor, por exemplo, a gente sempre pode ter consultores júniores, pleno e sênior, né? Mas a gente fez essa opção, apesar das nomenclaturas não serem todas iguais nas instituições, de fazer essa escadinha de estagiário até posições de gerência de pessoas, e aqui muito foi mencionado sobre a carreira em Y. Então, o fato de você ascender na carreira não quer necessariamente dizer que você vai gerenciar pessoas. Acho que tem muitos profissionais com um perfil que tem mais interesse nessa parte mais técnica e não necessariamente de liderança nesse sentido. E eu acho interessante que o mercado está indo cada vez mais para esse sentido, né? O fato de você não precisa, mesmo sendo um profissional sênior, liderar pessoas se isso não for do seu interesse e está tudo bem. Então, Aqui, ô Mário, antes de só começar nesse, né? Eu já passei por isso, não sei se alguém de vocês, né, já teve, essa situação no dia a dia, né, mas de ser questionada. Por exemplo, quando a gente está falando de analistas, né, geralmente tem analista júnior, analista pleno, analista sênior, né, na TOTUS a gente chama de um, 2 e 3. E de ser questionada, né, do tipo, mas qual que é a diferença do meu trabalho para o trabalho de tal pessoa, eu analista um para o trabalho de analista 2, né, que está fazendo. E aqui o que a pesquisa também evidenciou, né, é que essa progressão, né, vai muito em relação à autonomia.
né? Então, por exemplo, um analista um e o analista, né, talvez façam as mesmas tarefas, mas o analista um vai precisar de ajuda a maioria do tempo para concluir aquela mesma tarefa que um analista 2 consegue ter mais autonomia e um analista 3, né, vai precisar muito menos, né, do seu líder ou da sua líder para executar aquela sua função. Então, isso também é algo importante que a pesquisa possibilita, né, de trazer essa estruturação, né, baseado também nessa progressão, né, que apareceu, né, dos resultados por meio dessa autonomia, para que a gente também consiga explicar, né, para quem tem time, né, quem gerencia time, conseguir explicar exatamente, deixar claro qual que é a expectativa de cada cargo, né, de cada função e como depois isso vai ser projetado lá na sua avaliação. E para quem, porque para quem também tá ali, né, tentando se desenvolver, né, querendo, né, progredir na sua carreira, é extremamente importante entender exatamente o que estão esperando de mim. O que eu estou entregando faz sentido com a minha função? É o momento de eu solicitar uma promoção, já que não veio até agora, porque eu já acho que eu já estou grande demais para essa cadeira, estou pronta, né, ou pronto para a próxima cadeira? Então, acho que essa pesquisa também, né, nos dá essa visibilidade, né, e esse auxílio nessa troca entre, né, gestor ou líder ou head, seja como for, dentro de cada estrutura, com alguém, né, que ou está iniciando ou mesmo até na parte de especialista, coordenador e etc. Perfeito. E eu acho que, falando um pouquinho da transformação da profissão, de fato, o campo está passando por uma mudança importante, então, antes havia uma maior dependência das redes pessoais, principalmente nesse contato com o tomador de decisão. Ainda é verdade que para ingresso, não necessariamente ingresso no setor, mas assim, é, para entrar numa nova posição, as indicações ainda são importantes. Então, às vezes eu brinco, se você não for uma pessoa simpática, agradável e respeitosa em relação às pessoas com quem você trabalha, porque isso é da sua natureza, nem que seja porque em algum momento você vai depender da indicação delas, é melhor ser, né? Então, ainda é importante ter esse bom relacionamento interpessoal para galgar novas posições, principalmente em lugares novos. E hoje, principalmente para interlocução com tomadores de decisão, a atividade está cada vez mais baseada em dados, em análise, em evidência e em planejamento, né, em planejamento estratégico. E nós somos essenciais para essa mudança de perspectiva, principalmente para essa consideração do lobby como atividade essencial à democracia, e para afastar cada vez mais o profissional lobista da pessoa que é simplesmente criminosa por uma questão, por corrupção ou alguma coisa assim. Então, existe corrupção e existe criminosos em todas as profissões, infelizmente os lobistas não são exceção, mas uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. E aí agora eu vou passar vou passar a palavra para a Ariela para falar um pouquinho mais dos resultados. Você está no mudo, Ariela. Pelo menos uma vez no dia isso acontece, então aqui já foi o primeiro. Vamos ver se vai ter mais um ao longo do dia. A gente já foi vendo alguns resultados, né, que a pesquisa trouxe, né, mas aqui eu acho que tem outros pontos que são importantes de a gente dar destaque também. É claro que a gente sempre olha, né, para quais são as skills, né, quais são as competências, se isso continua, se mudou, se não mudou, e um dos resultados é essa combinação, né, das capacidades que a gente considera imprescindíveis, né, para atuação, e isso já vem, né, de longo prazo, mas também com o que a gente está chamando de habilidades chamadas mais contemporâneas, né? Então, as imprescindíveis, né, análise política, a própria habilidade na interlocução, né, ou seja, nesse relacionamento, né, de troca, nessa escrita estratégica, né, nós somos profissionais que elaboramos bastante
documentos com um contexto, né? E essas habilidades contemporâneas, e aí entra, né, também trazido pela parte de tecnologia, né, o próprio dados, né? Então, a tomada de decisão, né, o curso, a rota qual vai ser seguida, né, por meio de uma análise ali de dados. A própria narrativa, né, que hoje em dia é muito confundida com o storytelling, né, narrativa faz parte do storytelling, né, storytelling não é só narrativa, mas como a gente constrói, né, todo esse raciocínio e argumentação para o nosso objetivo com base, né, nessa estrutura de dados, né, e estrutura técnica, né, e também negociações complexas, né, a gente vive, a gente já está há muito tempo em um ambiente extremamente polarizado, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, e as negociações têm ficado mais complexas a cada dia. E isso sempre com essa base de apoio, né, pela maturidade e a própria autonomia, conforme esse profissional vai crescendo e vai se consolidando, né, vai colocando, demonstrando isso no seu dia a dia. Um outro resultado, né, que até é um pouco mais esperado, né, mas existe sim essas lacunas, né, no processo de avaliação, desde uma abertura de vaga, né, então como a Mari comentou também lá no início, muitas vezes, né, o job description ou são muito vagos ou a gente pede, né, uma capacidades e competências, né, de uma vaga de entrada, né, como se fosse um profissional já ali, né, analista ou até mesmo especialista. Então, ter essa calibragem, né, é super importante, né, a própria definição de critérios, né, tá, para cada escopo, para cada momento da carreira, quais são esses critérios que são mais importantes? Claro que a depender do tipo de instituição vai ter sim essas diferenças, né? E o próprio alinhamento entre o RH e a liderança. Hoje em dia menos, mas ainda existe, né, ali o próprio desconhecimento do RH que está no front, né, dessa vaga, dessa abertura dessa vaga, né, e dessa primeira seleção no processo, sobre o que que é essa atuação, o que que é esse profissional, né, qual que é a importância, a relevância dessa área. Então, quanto mais tiver esse relacionamento, esse reconhecimento entre as duas áreas, né, melhor será tanto o processo quanto o resultado dele na hora da contratação. A própria Eu ia, ausência. desculpa, eu Não ia pode falar. mencionar que ninguém ou quase ninguém sabe exatamente o que a gente faz, isso é um problema nosso, né? De fazer Totalmente. essa comunicação, porque senão as pessoas vão continuar não sabendo. Né? Exato, né? Aqui, sempre que eu abro uma vaga, né? Geralmente é a mesma pessoa, a não ser que tenha ali alguma mudança, né? Do RH, mas a primeira explico, né? Falo, né? O que que é a profissão, dou o senso de importância, né? Referente a isso, né? Toda a nossa atuação. Então, é realmente, essa, para mim, é uma das partes mais importantes, né? E que eu demoro mais e coloco bastante energia, né, nesse sentido, porque o RH vai fazer o primeiro filtro, né? E a primeira indicação que eu falo, olha, depois dessa conversa, né, dá uma olhada no diretório do IHelgov, né, de profissionais, porque lá já tem uma base muito boa, né? E a partir disso, né, fazer essa interlocução do que vem de inscrição de vaga com o diretório, né, e pessoas indicadas, mas é essa construção conjunta, nem uma coisa nem a outra, né, mas um arcabouço ali de possibilidades de onde essa pessoa, né, está vindo. A própria ausência, né, desse beabá ali da área, né, então a própria tipo de oferta de trilhas, né, coerentes com o teu momento de carreira, é óbvio que hoje a gente tem muito mais disponibilidade de conhecimento do que, né, há 5 anos, há 10 anos, né, ou há 12 anos, que foi quando eu comecei. Quando eu comecei tinha um curso, né, apenas, mas ainda a gente ainda sente falta de da própria trilha deixar claro, né, ó, esse vai ser o entregável, esse vai ser o conhecimento repassado para esse momento ali da carreira, né? E muita dependência ainda da vivência, né, da prática do dia a dia que tu vai acabar precisando de um tempo, né, sentado ali naquela cadeira e naquela profissão para poder desenvolver e essa alta desigualdade na formação técnica, né? Como sendo, né, uma profissão que talvez seja considerada mais generalista, né? Vem de diversos tipos,
de formação, né? Ou relações internacionais, ou ciência política, ou ciências sociais, ou direito, né? Economia, relações públicas, né? Então, essa desigualdade ainda na formação técnica ainda é bem acentuada. A progressão na carreira, ela não necessariamente vai depender exclusivamente de tempo, né? Então, eu estou há 3 anos como analista, eu estou há 5 anos como gerente executivo, então é o meu momento, né, de progredir. Não, né? Nessa profissão, né, a gente já sabe isso no dia a dia, mas fica muito claro, né, por meio da pesquisa que não só de tempo, mas dessa questão de tu conseguires entregar, né, a tua função, a tua expectativa para que tu foste, né, colocado em relação à tua autonomia, em relação ao teu julgamento ali político, né, do que é preciso ser feito, né, naquele momento, dessa capacidade analítica, principalmente de conectar links, né? Então, muitas vezes, né, eu vejo profissionais desconsiderando todo um contexto e focando muito numa matéria legislativa, mas deixou esse contexto tá te dizendo, olha, isso aqui, isso que está acontecendo aqui, tá linkado com essa matéria legislativa, porque ela não vai passar, ou ela vai passar, mas não é por conta do mérito, mas sim porque está acontecendo nesse contexto, né? Então, esse agrupamento de links para tu poder fazer essa análise e entregar esse melhor resultado também é considerado nessa progressão, e a própria habilidade, né, de engajar esses atores relevantes, todos eles, né, seja um agente público, né, seja por meio de uma entidade associativa para uma representação do setor, ou até mesmo, né, ali, aí eu tô falando de experiência como empresa, né, ou na tua consultoria de estar sempre, né, atenta a entregar ali a melhor informação possível, que tu precisas para aquele momento. As vagas, elas, como a gente já comentou, né, frequentemente elas acabam sendo mais genéricas, né, não existem critérios muito bem estabelecidos e às vezes até há essa mistura de escopos que acabam não sendo compatíveis, né, no dia a dia. E hoje em dia a gente está vendo essa tendência, né, essa transição desse mais manual, que a Maria até comentou dessa experiência, né, dela, né, desse artesanato, digamos assim, justamente para essas práticas mais sistemáticas, né, com maior registros, com essa definição de meta, com escopo muito bem estabelecido, né, com vagas, né, criteriosas e deixando muito claro, né, essa expectativa de entrega, como que vai ser essa rotina de um jeito mais estruturado e não no dia a dia eu vou ver o que eu vou fazer, né? Não necessariamente nesse sentido. Então, eu vou dar um exemplo aqui, aqui como o chapéu de TOTUS, né? A gente já fez no ciclo governamental passado, ou seja, o que está finalizando esse ano, né, para o ano que vem começar um novo ciclo em termos de ciclo governamental federal, qual que é a minha estratégia para o próximo ciclo? O nosso foco é mais federal e estadual, né? A gente não trabalha no município. Onde nós estamos hoje aqui nesse ciclo, né, no início desse ciclo governamental, e quando esse ciclo governamental finalizar, onde nós queremos estar? E o que que nós vamos fazer? Quais são os nossos objetivos e como a gente vai trabalhar para alcançar esses objetivos lá depois que findar o quarto ano, né, do governo, que seja ele qual for. Até por ser uma empresa brasileira, a gente não tem nenhuma opção de vamos sair do Brasil porque as coisas estão complicadas. Não, a gente lida com o que há. Então, isso já é algo muito mais estruturado, né? E cada vez mais seria o melhor dos mundos que cada vez mais a gente conseguisse, né, avançar nessa estruturação. E aí é onde a gente recai na parte de tendências desse futuro da profissão, né, de relações governamentais, em que não tem como não citar a tecnologia, né, no meio disso tudo para ampliar essa capacidade analítica, mas algo importante, né, não vai substituir, né, a inteligência política humana, né? Então, a maior utilização de ferramentas, né, no dia a dia para concluir, né, entregar esse trabalho, então, plataformas de monitoramento legislativo, né, a própria análise de dados que a gente já comentou, agora o uso, né, da inteligência, né, artificial e agênica, né, agora com o treinamento de agentes, né, de IA específicos, né, para as funções e a própria gestão de stakeholders, né? E claro, aqui também, aí vou falar pela parte prática, né, nasce também um desafio
em relação a isso, e é algo que nós, profissionais mais sêniores, né, da área, temos como responsabilidade, esses profissionais que estão entrando, talvez, né, vão alocar para a inteligência artificial uma primeira análise, só que eles vão precisar ser treinados com uma visão crítica para, a partir de receber essa análise que provém da tecnologia, dizer, olha, isso está fazendo sentido ou não está fazendo sentido? Isso trará realmente, né, um resultado que de impacto, né? É aqui que faz sentido a gente seguir ou não? Então tem que ter uma criticidade e cabe a nós, né, aqui também, e também, né, as trilhas, né, e cursos, né, preparar esses entrantes para esse novo tipo de habilidade, né, que ele vai precisar com esse desenvolvimento dessas ferramentas, né? Então, só para dar outro exemplo do dia a dia, agora falando sobre, né, mais ali de monitoramento legislativo, quando a gente vai conversar com a alta liderança, né, primeiro eles têm pouquíssimo tempo, né, todo mundo já sabe aqui que lida com isso, já sabe sobre isso, e é extremamente objetivo. E no final do dia, o que que eles vão querer saber, né, que eles precisam saber. A primeira pergunta, né, Ariela, mas essa matéria legislativa vai passar ou não vai passar? Né? E aí a gente vai lá, tá bom, vou tirar minha bola de cristal, né, para ver aqui, né? E hoje não, hoje a gente tem, né, uma plataforma que nos dá um percentual por meio, né, de machine learning de inteligência artificial, né, nos dá um percentual de probabilidade de aprovação, e isso é orgânico conforme, né, vai acontecendo as atuações e deliberações ali por meio desse processo legislativo. Então eu consigo chegar hoje para uma alta liderança e falar, ó, hoje, no dia de hoje que estamos conversando, há 99% de probabilidade desse texto, né, ser aprovado e passar, portanto, né, nós entendemos que nós temos que dar prioridade aqui para essa atuação. Então, traz muito mais segurança na hora que a gente vai conversar com essa alta liderança. Pode passar, Mari. Eu só ia mencionar que falando, né, com base no que você mencionou, né, existe uma demanda de mercado cada vez mais por plataformas que não apenas monitoram, mas antecipam, né? Então, o que você mencionou dessa foto, hoje a probabilidade é essa, óbvio, né? Não tem bola de cristal, mas a gente tenta fazer esse exercício de futurologia. As plataformas, inclusive, mencionadas no estudo foram a Cigalei, dos nossos colegas Ivan Ervolino e o Fred Oliveira, e o Intelligov, do Rafael Caldas, é, e essa ideia da importância de entender a gramática e não necessariamente a gente ter um profissional de RealGov que sabe programar, por exemplo, né? Eu sei que com a parte de prompt isso fica um pouco diferente, mas essa importância de conseguir conversar com um programador ou agora, né, com um programa que faz isso por você, para pelo menos conseguir ter esse traquejo com a tecnologia cada vez mais. Não, foi ótimo ter mencionado nisso, Mário, porque, por exemplo, é esse momento que eu estou vivendo, exatamente agora que eu estou vivendo, né? A gente vai abrir uma vaga de especialista, que vai ser uma pessoa exclusiva, que vai se fazer a interlocução entre, né, todos os nossos processos já mapeados, né, já bem delimitados, com a nossa área que trata ali de inteligência artificial e treina, né, os agentes para a gente entender o que dos nossos processos podem ser automatizados para que cada vez mais tenha-se mais tempo, né, para análise, né, tenha mais tempo para estratégia, tenha mais tempo para a atuação no campo, né? Então, esse profissional ou essa profissional tem que ter a habilidade, né, de ao menos conseguir conversar com essa área de inteligência artificial aqui na empresa. E a Ariela vai com certeza disponibilizar essa vaga, isso vai estar no próximo relatório de vagas no IRELGOV, estejam atentos. Exatamente. Continuando aqui na questão da tendência, né, do futuro. Ah, só mais uma coisa, gente. Tudo que eu falei, né, em relação à parte da tecnologia, né, ela não substitui, né, a inteligência humana. Por quê? Por exemplo, ali na TOTS, né, a gente utiliza isso, mas a gente continua tendo pessoas que vão a campo, né, que vão conversar, que estão ali no ambiente. No nosso caso,
mais o federal, né, no Congresso, né, ouvindo, entendendo, conversando com as pessoas para entender, se juntando, né, essa informação que a tecnologia me trouxe, mais a informação desse que esse campo está me propiciando ali, né, on time, né, ali no dia a dia, né, qual que é, aí vem sem, a gente pega essas duas informações que vêm, e aí vem a nossa visão crítica de experiência de entender, não, aqui eu entendo que realmente é essa, a gente vai por esse caminho, né? Aqui tem uma tendência, né? Por mais que a plataforma esteja fazendo isso, o campo já está me trazendo, né, informação que a probabilidade disso aqui não caminhar, né, é alta. Então, é uma conjunção, não é uma substituição, né? É um incremento para que cada vez mais a gente tome decisões mais qualificadas. Continuando aqui nessa tendência, né? Eu acho que, né, acabei de falar isso, na verdade, né? Essa parte de que não há essa substituição, né, do ser humano, por isso que é super importante esse desenvolvimento de visão crítica, né, do que vem de resultado dessas novas tecnologias, e o campo continua sendo extremamente importante. Eu, pelo menos, não acredito, eu sou uma defensora, né, de que existe essa junção e não uma substituição. Categorias, né, mostra ali o surgimento desses perfis mais híbridos, né, então uma fluência tecnológica, né, isso que a Mari comentou, né, e a entrega ali dessas mudanças, né, nesse ecossistema relacional, né, o relacionamento não será nunca substituído. Não vou falar nunca, né, porque nunca se sabe, mas nunca é futuro, mas a probabilidade de um relacionamento ser substituído é muito baixa, né, principalmente aqui no Brasil, que nós somos, né, pessoas muito relacionais, né, muito do olho no olho. E é o objetivo que conecta esse presente e esse futuro, né? Ajudando ali esse profissional a conseguir compreender e tomar essa decisão, né? E também olhando para longo prazo, eu acho que o exemplo aqui que eu trouxe, né, de ter uma estratégia, né, de ciclo governamental é um exemplo, né, que cabe muito aqui, né? Um olhar não só assim, o dia a dia vai continuar pegando fogo, tudo vai continuar pegando fogo, né? Mas a gente tem que ter essa visão a longo prazo e ao longo desse processo, ir fazendo essas calibragens dessas rotas, conforme esse ambiente político vai nos dando, né, essas informações do que está sendo prioritário de ser trabalhado naquele momento. A gente vai se encaminhando para o final. Eu vi que temos algumas perguntas no chat. Eu vou só responder uma pergunta, depois a gente dá uma olhada com mais calma. Mas eu vi aqui a pergunta do Pedro Augusto sobre a atuação de Helgov, né? Para quem nunca atuou no setor e está se aperfeiçoando, se haveria algum estigma com relação à idade, né? Se haveria etarismo em relação às governamentais. Eu acho que não podemos afirmar que não existe etarismo, né, na área, porque a área é muito ampla, mas o que mais surgiu nas entrevistas foi, na verdade, a angústia dos profissionais mais jovens em ter tudo estruturado e definido é, dentro, né, das instituições e essa necessidade de que basicamente ter o futuro construído, né, daqui para frente, exatamente passo a passo, e uma necessidade maior de auxílio dentro das atividades diárias. Então, esse foi o achado que surgiu mais do que alguém dizendo, né, essa questão de, eu acho que talvez contratar um profissional com uma idade mais avançada numa vaga júnior seria necessariamente um problema. Acho que a gente não consegue afirmar, óbvio que não existirão e não existem casos de etarismo em Algov, mas isso não foi algo ressaltado especificamente nas entrevistas, tá? É, então, Mari, se eu puder claro, só complementar, aí aqui, óbvio, a Mari, né, comentou sobre os resultados da pesquisa em si, eu concordo com ela, não dá para afirmar, e eu acredito que em alguns lugares, né, tem sim, né, já vi isso acontecer. Também vai depender muito, né, da liderança que está sentada ali naquela cadeira, né, não necessariamente da instituição.
Aqui eu vou te dar um exemplo do meu caso, né? Hoje eu comecei na área de relações governamentais em 2014, então eu tenho 12 anos de profissão. Eu tenho 39 anos e há 2 anos eu contratei, né, uma pessoa de 45 anos para uma vaga uma vaga de coordenação, não foi de analista, né? A pessoa não tinha experiência em relações, governamentais, ela veio da área do direito de uma empresa. E aí coube, né, a mim e também ao time a fazer esse acolhimento, né, e fazer esse treinamento. E por que que eu contratei essa pessoa? Porque eu precisava de habilidades que ela já havia demonstrado ter nessas outras cadeiras, né, não necessariamente. Eu prefiro ensinar a parte técnica do que o soft skill, né? Então, se eu vejo que a pessoa tem o soft skill, não tem problema nenhum, eu como liderança vou me dedicar para ensinar processo legislativo, ou como que a gente atua, ou sobre o negócio da empresa, que qualquer pessoa que entre vai ter que aprender sobre o negócio da empresa. É, então, acho que também vai um pouco, né, de quem está sentado ali na cadeira e o quanto a pessoa está disposta, né, de tempo e dedicação e paciência, saber que a pessoa vai precisar, né, de alguns meses, né, para poder começar a rodar mesmo nessa cadeira e entender e vai fazer perguntas super básicas, né, que para ti, na verdade, pode ser básica, porque eu tô há 12 anos, já estava, né, há 10 anos na profissão, mas para quem está começando não é nada básico, né? Então acho que tem também essa característica. E o que a Ariela mencionou, acho que foi uma das coisas mais reforçadas em todas as entrevistas, que é muito mais difícil ensinar soft skills do que a parte material. Então, óbvio, a gente tem profissionais que não só sabem regimento das casas de cor, mas sabem, ó, o regimento diz isso, mas na prática é assim. Então, o Murilo, passarinho da seta que deu a primeira aula do curso de monitoramento, falou assim, olha, se você for prestar o concurso da Câmara do Senado, a resposta é essa, na prática acontece isso. E isso é impossível saber, né, de antemão e sem alguma experiência na área. Mas o que todas as entrevistas demonstram se você tem uma pessoa com um trato fácil, com soft skills, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que lida bem com os colegas, e aí o colega não é o chefe, tá? Você vê como as pessoas lidam bem com as outras pessoas, se elas tratam bem as pessoas que estão antes dela na escadinha e não depois. Então, é muito mais fácil você fazer um curso, se aprimorar tecnicamente, do que ensinar soft skills e, né, para uma pessoa que não os tem de princípio. Então, acho que isso é extremamente importante para a gente pensar um pouquinho, né, no futuro da carreira e no trato com os colegas. Gente, a gente já tá, na verdade, no nosso momento aqui, então eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, e falar que a ideia dessa pesquisa é ser uma base, inclusive uma base para novas investigações, né? A pesquisa não se encerra aqui, a ideia é que isso seja cada vez mais construído e embasado para que não só as instituições consigam melhorar internamente, mas nós, como instituto e como profissionais, consigamos evoluir dentro da nossa carreira. É, a pesquisa abre esse espaço, né, para o aprofundamento dos estudos, e aí, principalmente no âmbito público, que nós não tivemos tantos insumos a respeito, e aí desenvolvimento dessas trilhas dentro das instituições e uma consolidação de padrões, né, de algum tipo de padrão para que essas carreiras, a cara dessas carreiras não fique completamente aleatória a depender de qual organização você se encontra. A pesquisa já está disponível no nosso site. A gente tem aqui, obviamente, que o último slide, para mim, pelo menos, não aparece, mas apareceu aqui. Temos um QR Code para baixar a pesquisa. É, eu gostaria de agradecer demais a atenção de vocês. Nós vamos dar uma olhada aqui no chat para ver as questões que não foram respondidas e nós esperamos vocês, a leitura de vocês e críticas.
e a participação aqui nos próximos eventos de Helgov. Muito obrigada, um ótimo dia e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada, pessoal.